E o Corinthians, hein? Tem o hino do Corinthians aí também? Ah, vale esse, tudo bem. Porque, ó, Timão foi até a Arena do Grêmio, com a vida garantida na pré-Libertadores. Mesmo assim, gente, eu não quis nem saber, não pisou no freio, não. Mais uma, né, vitória do time do Ramon Dias na última rodada do campeonato. Então vamos ver aí como é que foi. Grêmio e Corinthians lá em Porto Alegre. Rapaz, depois de um começo truncado, foi só no final do primeiro tempo que Jeromel, em seu último jogo profissional, fez pênalti no Yuri Alberto. Na cobrança, o próprio camisa 9 do Timão converteu e terminou o Brasileirão como artilheiro, junto de Alejandro do Vitória, com 15 gols. No segundo tempo, o clima esquentou com uma confusão no campo após falta em Rodrigo Garro. O árbitro Paulo César Zanovelli analisou os lances no VAR e expulsou Dodi do Grêmio e Martínez do Corinthians. Aos 42, Romero cruzou para a área e Charles desviou de cabeça. 2-0 para o time de Ramon Dias. E nos acréscimos, não tinha como a temporada do Timão terminar melhor, né? Memphis Depay fez um golaço de bicicleta e decretou a vitória do Coringão, que igualou o recorde de vitórias consecutivas na história do Brasileirão de pontos corridos. Placar final, Grêmio 0, Corinthians 3. E Corinthians não quis nem saber. A gente já vai falar disso. O Corinthians foi o grande protagonista, ouso dizer, dessa temporada, pelo lado ruim e pelo lado bom, né? Porque terminou em alta. O que dizer desse jogo, Bacege? Olha, um jogo em que o Corinthians mais uma vez mostra sua força, um time que se transformou principalmente nessa reta final de temporada, os reforços que chegaram na janela do meio de ano mudaram o elenco de patamar. Embora eles tenham demorado, né, para fazer esse time engrenar e embalar no Campeonato Brasileiro, sair e depois se distanciar da zona de rebaixamento. E eu acho que a postura do Corinthians, embora já estivesse com a sua vida completamente resolvida no Campeonato Brasileiro, com vaga na Libertadores assegurada, o Corinthians foi lá, jogou mais um jogo da forma que tem que jogar, se dedicando, dando tudo de si dentro de campo, da forma que o Palmeiras deveria ter feito, independentemente do que seria ao final da rodada, se o Palmeiras iria ganhar o título, se o Botafogo iria ganhar o título. A postura que o Palmeiras tinha que ter é a postura que o Corinthians teve, porque nada estava em jogo para o Corinthians e ainda assim o time jogou com fome, com sede, com vontade de se impor mais uma vez e recompensar todo o apoio recebido da torcida. Memphis Depay vive um conto de fadas, a lua de mel com a torcida corintiana, mais uma vez marcando um gol e um golaço. Yuri Alberto sendo extremamente decisivo, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Enfim, muitos jogadores do Corinthians terminam a temporada sinalizando que podem começar 2025 como estrelas não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro. Yuri Alberto, Memphis Depay, Rodrigo Garro. Estamos falando de 3 jogadores que são uns dos melhores em suas posições, brigando de igual para igual com estrelas de outros grandes clubes do Brasil. Coisa que há meses a gente nem imaginava, nem cogitava no Corinthians, né? Mas muito bacana, o Corinthians merece viver esse momento por toda a transformação, pelo grande trabalho que o Ramon Dias conseguiu efetuar após a chegada desses jogadores, e a perspectiva para o ano que vem é das melhores, né? O Corinthians na Libertadores, com esse elenco, com a manutenção do treinador, tem tudo para dificultar bastante a vida daqueles clubes que já entram com um maior favoritismo, o caso do Palmeiras, Flamengo e Botafogo. A gente só precisa esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer nessa janela, que não é a mais forte, mas é uma janela que pode tirar alguém do Corinthians. O Yuri Alberto é o nome mais cotado para ir embora. E ele mesmo admite que se vier uma proposta boa da Europa, da Inglaterra, que é o que dizem, ele vai. Porque é um sonho do cara. O cara é novo ainda, tem 23 anos, ele tem chance de se desenvolver na Europa pelo estilo de jogo que tem, né? Então tem que ver o que vai acontecer nessa janela com o Corinthians para a gente também ter uma ideia melhor, mais exata do que o torcedor pode esperar do elenco corintiano. E é claro que também tem a possibilidade do Corinthians tentar reforçar um pouco mais, contratar um ou outro jogador, né? Não pode também achar que porque teve essas 9 vitórias seguidas brilhantes que é o melhor time do mundo.
Vai chegar uma hora que pode ter uma fase ruim de novo, pode não encaixar tudo que vem encaixando, vai mudar o ano, vai virar o ano, as coisas vão esfriar até voltar a reaquecer. A gente não sabe como vai ser, né? Então, não dá pra gente achar que o Corinthians virou o top das galáxias e nem que o Atlético Mineiro é o pior time do mundo. Não foi para Libertadores, paciência, mas ano que vem ainda pode voltar a ser protagonista de novo do Campeonato Brasileiro. Você falou do Atlético Mineiro, né? E foi um outro jogo importante que aconteceu, foi justamente esse empate entre os dois Atléticos, o Mineiro e o Paranaense. O Corinthians também se despede de maneira bonita do campeonato. Não sei se tivesse mais rodada, se ia brigar lá em cima, mas eu sei que tá mas todo rodadas mundo com o Memphis, não é muito só ter contente. Não, rodada. claro, rodada daqui pra frente. Não é de lá pra trás, é rodada a partir de agora. Até o Do jeito que próximo tá jogando aqui. Porque são 9, né, vitórias seguidas, significativo. O Mauro vai ter aí no caderninho dele quem já conseguiu isso, quanto tempo que não acontecia. São 10 E o Yuri, A culpa é do artilheiro, Palmeiras, tava no Dani. bola de prata A culpa hoje. é do Palmeiras, que Como é que quando é o isso? Corinthians é eliminado pelo Racing, o jogo seguinte era contra o Palmeiras perde pro Corinthians. Se o Palmeiras ganhar do Corinthians, é o do Ramon Dias se demitir. Faz sentido. Faz sentido. Olha aí, Olha lá, Mauro, apareceu até pra te ajudar aí, você que gosta das Não, eu dei essa estatística hoje pro Garro. O Garro do Corinthians estava no prêmio, e foi uns poucos que eu encontrei lá para conversar, tava indo para ia começar, ele tava sozinho lá com o cara, tirando foto e tal. Fui lá, me apresentei, perguntando o que ele tava achando e tal, eu muito feliz. E aí eu falei, impressionante, né, essa arrancada. Ele falou, não dá para entender, mas fizemos, né? Eu falei, pois é, só 2 times fizeram isso no Brasil. Eu pensei que nunca tinha acontecido. Eu falei, não, nunca tinha acontecido com o Corinthians. O Corinthians nunca tinha tido 9, nem quando foi campeão. Tá? Eu expliquei para ele e estava ali, que o Atlético Mineiro e o Inter já haviam conseguido e tal. Mas é muito histórico. Não sei se era jogo para 3-0, assim, né? Logo na despedida do Jeromel, um abraço para que ele seja muito feliz aí no que for fazer daqui para frente. Merecia, como você disse, uma despedida mais calorosa, né? Sair de um 3-0 é duro para depois sair fazendo festa. Não sei, 3-0, foi acontecendo, né? Tem um lance no começo do jogo que a torcida do Grêmio queria um pênalti no Soteldo. Se marca esse pênalti, talvez a história fosse outra, porque ficou 3, olha, pesado, hein? Pesado. Aí vai ficar só 1-0, entra o Charles, faz um gol. E impressionantemente, o único que nunca parece que não quer ser substituído é o Memphis. Ele vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Saiu no embrolho ali e tal, correu o risco de ser expulso, eu achei que ele foi separar uma briga, mas às vezes o cara acha que ele poderia achar o árbitro que ele estava brigando, mas enfim, ele fica em campo e ainda faz um golaço, se despede com um golaço de bicicleta. O gol mais bonito do campeonato foi o do Alejandro, né? Porque é uma votação popular e também é um gol de bicicleta. É o que a gente está falando. Se tivesse mais rodada, eu não sei se esse também não ia estar competindo. Não ia entrar, O do Alejandro. Aquele gol de falta do Memphis também, da linha lateral da área. Que foi um baita gol. Contra o Bahia. Atlético Paranaense. Bahia. Agora. É difícil de daqui fazer. Não, esse agora, aquela pancadona. Não. Tem muitos gols bonitos, enfim, mas o Alejandro levou, craque, mas é muita craque, história. E o Garro dizendo assim, e aí ele tava me falando, vamos ver o ano que vem, tem que melhorar esse time ainda. Ele tá assim, ou seja, ele tá com vontade, né? Aí eu falei pra ele, posso fazer um particular? Pode. Falei, cara, do jeito que você é técnico e joga bem, Garro, eu acho que você apanhou um pouco no campeonato. Ele não, os juízes são muito ruins, eu apanho e eles não veem. Ele falou pra mim. Porque o jogador de categoria no Brasil leva a sarrafada. Leva a sarrafada. E é incrível, ele não leva tanto assim, né? Nem tem esse levantamento do número de faltas que ele sofreu. Mas eu acho que ele aguenta, ele não é muito de desistir de se jogar. Tem com o Fábio Santos. Parrudinho. Ele não é tão pequenininho não como aparece na TV. Ele não é alto, mas ele tem... Ele é forte, ele é mais alto que eu, tenho 1,76, ele deve ter 7,7 por ali, 7,7 para 7. Não é tão pequenininho não. Mas enfim, ele tá muito animado pro ano que vem, querendo mais. Então, assim, talvez a gente comece o ano, dependendo de quem é o Corinthians. Bom, independente se vai ter impeachment, né? Independentemente, vai ter presidente continua. Se contratar mais e ficar com essa turma, é outro que a gente vai começar a botar naquela lista lá de cima. Vai entrar sim. Você vai começar a falar Botafogo, Palmeiras,
Corinthians, Flamengo, e aí põe o Corinthians, não põe? Depende, mas eu acho que é sim, diferente. Assim, claro que 9 vitórias seguidas é uma marca muito significativa, né, Pascoal? Teve uma evolução de modelo de jogo, de futebol, de muitas coisas. Mas eu entendo ainda esses outros clubes com um modelo de negócio mais sólido. Claro que o campo é surpreendente e é maravilhoso para o futebol, mas eu vejo o modelo de negócio desses outros mais estruturado do que é o Corinthians hoje. Porque o Corinthians consegue, nessa temporada, aumentar sua dívida em 350 milhões. Por isso que tem 2 impeachments na pedida do presidente do Corinthians. Um por conta do patrocínio, que está a ação lá na polícia, para virar uma ação penal, precisa a conclusão da polícia. E o outro que está dentro do CORE, Conselho de Orientação e Fiscalização do Corinthians, que acha que é uma gestão temerária, com pouca justificativa dos gastos e com muitos gastos que entendem que não são correspondidos com aquilo que foi aplicado. É claro que a torcida do Corinthians está falando assim, poxa, mas o time encaixou. O time está... Poxa, vocês estão falando em dívida? Claro que eu estou falando de dívida, porque o Corinthians pode atingir 2 bilhões de dívida. Mas já tem quase 30 milhões lá na caixinha, tá? Não, aí é uma outra coisa, porque o da caixinha que vai pagar o estádio tem que pagar 660 milhões. A da caixinha do estádio, do que a torcida do Corinthians está ajudando para pagar, são 660 milhões. O Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, tem uma dívida ativa de quase 2 bilhões. Mas ele tem, isso faz uma diferença, Pascoal. Por isso que às vezes, porque o Cruzeiro se recorreu ao SAF, como é que estava o Botafogo? As dívidas eram menores, mas a arrecadação também é muito menor. Sim, para pagar as dívidas, entendeu? Sim. O Corinthians arrecada 1 bi. Estou devendo 2, mas eu arrecado 1 bi. Às vezes o clube está devendo 600, mas arrecada 50 milhões só. Aí para você cobrir, vai ficar mais difícil, aí se recorre a uma SAF. O problema do Corinthians, aquela válvulinha que sai... É igual tanque de carro tem carro que gasta mais... É igual a minha conta bancária. Não, aí você liga pro seu pai. Não, mas a arrecadação... Aí você liga pro seu pai. A arrecadação ali... A água que está saindo, a torneirinha... É mais do que a água que está entrando. O fluxo é maior do que aquela torneirinha que está abastecendo. Mas sabe o que é o bom disso, pra gente ir pro intervalo? Vou só ouvir o Silas. É que o jogador, quando ele está em campo, ele não está pensando em nada disso. Ele está pensando onde é que vem a bola do Depay, como é que o Garro vai se movimentar. E pode ser, sim, que essa briga que a gente está falando aqui, apesar de toda essa estrutura, aconteça, sim. Não, e se ganha, é o que a gente acabou de falar. Encobre um montão de coisa. E quem está lá na oposição querendo arrumar confusão tem que ficar quieto. Porque quando está perdendo, a oposição tem sempre razão. Claro. E agora que está 9 vitórias, a oposição vai falar o quê? E aí a situação vai falar, não, mas esses, mesmo tendo coisa errada, eles vão falar, não, esses caras estão querendo derrubar a gente. E a torcida vai com quem? O time tá ganhando, filho. Não, ganhando. Só mais um detalhe, eu nem perguntei ao Garro e ele elogiou o Ramon. Falou, então vamos ficar com o professor para o ano que vem para melhorar? Eu falei, você gosta do professor? Não, muito bom, tem umas, tipo assim, umas sacadas, ele usou outro termo, muito boas e tal, pela experiência dele. Enfim, gente, vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo, às 8 horas, acaba uma eleição. Não sei quem vai ser presidente e vai ter acabado o programa. Não atropela meus assuntos Não, aqui. Você não vai falar de eleição porque não vai dar tempo. Ou sem ter repórter lá, vou falar ao vivo. Mas ele vai ter já? Não, o resultado não, vamos falar de eleição. O Carrijo vai ficar, porque esse aí também... Não, então, o que eu quero falar é que tudo muda de acordo com quem vier no Flamengo. Vai investir mais, menos, não sei. A Leila vai pôr mais dinheiro, não sei. Corinthians... vai ter impeachment, enfim, muita coisa pro ano que vem, mas muitos clubes... Ih, teve lá, esse time aí também. Calma que a gente vai falar de tudo isso depois. Beleza, pessoal? O Corinthians, então, terminou sua participação no Campeonato Brasileiro. Terminou em 7º lugar, ganhando 2.200.000 a mais do que o 8º colocado, que foi o Bahia. O Corinthians que está classificado aí para a Copa do Brasil do ano que vem e também para a pré-Libertadores, que é a fase que antecipa aí a fase de grupos da Libertadores. Então, é uma fase mata-mata, Corinthians ganhando, é classificado para a fase de grupos e se classificando vai para as oitavas de final da Libertadores, Corinthians que almeja títulos a partir do ano que vem. Segundo a diretoria, a prioridade nesse momento é manter esse clube, esse time que foi formado, que vem aí de 9 vitórias consecutivas, bateu o recorde na era dos pontos corridos do Brasileirão, um time que engrenou. E o maior desafio seria a permanência do jogador Yuri Alberto, que está sendo sondado aí por times europeus, principalmente da Inglaterra.
Memphis já conversou com o Yuri, pediu para ele ficar e vamos ver o que vai acontecer. Segundo ele, existe 50% de chance dele sair e 50% de chance de ficar. E a notícia do dia é que o executivo do Corinthians abre o jogo sobre o novo reforço midiático após o sucesso com o Memphis Depay. Então, o Esporte da Sorte gostou muito do retorno financeiro que teve com o Memphis Depay. Foi uma aposta aí que a Esporte da Sorte fez ao trazer um jogador de renome mundial, atacante da seleção holandesa, Memphis Depay, e vem dando muito certo, não só para o Corinthians, mas também para a patrocinadora, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Então, a Esporte da Sorte estuda aí trazer, dizem, 2 reforços midiáticos. Mas, na pior das hipóteses, vai vir um reforço midiático. Fato é que Fabinho Soldado, na semana que vem, nos próximos dias, já vai viajar para a Europa, já vai pegar o avião, vai para a Europa justamente para conversar. Aí vai ter uma reunião presencial com o staff do jogador Sérgio Ramos, jogador de 38 anos, aí que defendeu o Real Madrid, fez história com a seleção, o time do Real Madrid, com a seleção espanhola também, além de conversar com o staff do brasileiro Wendel, lateral, entre outros. Então, tá para chegar um reforço midiático e o Corinthians vai com tudo aí o ano que vem para ganhar títulos. Quem sabe aí não só o Paulista, mas também o Brasileiro, a Copa do Brasil e também a Libertadores. Fato que vai dar trabalho aí pro Palmeiras, Flamengo e Botafogo. E é isso aí, galera. Inscreva-se no canal e vai Corinthians.